New Age Cast, podcast New Age. Fala, galera do New Age Cast, eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Tá animado hoje ele, gente? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de todo sábado, 18 horas, pela Atitude TV. Se ainda não conhece o nosso canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. E se você tá precisando de uma ajuda no seu relacionamento, segue lá, @SouNewWay, @Ministério da Família IBA, você vai ficar por dentro de tudo também que está acontecendo no mundo. Isso aí, gente. E agora também estamos na TV da família, Bem Mais TV. Hoje ele tá fazendo bullying comigo. O nosso bate-papo hoje, antes da gente apresentar o nosso casal, a gente vai estar falando sobre como construir um relacionamento inseparável. Será que é possível? Juntou massinha... Juntou massinha, misturou ou aquele e... Durepox. Não sei, hoje Você que tá casado, como é que você fez isso? Massinha ou Durepox? Depois você bota aí nos comentários, tá bom? Vamos ver, né? Mas apresente aí o nosso casal, que tem pouquinho tempo de casado, ainda não tem 2 anos. Não? Não, mas já estão impactando aí muitos casais. Então, vamos lá. Um casal das galáxias. Ele, Daniel, astrofísico, mas ele é neurocientista, gente. Vai trabalhar muito bem nesse podcast todas as questões que você precisa saber. E ela, né, contrariando toda a lógica, engenheira, e mais trabalha no ramo da advocacia. É muito conhecimento para conjugar, porque casamento é complexo. Mas é uma delícia. Eu falo que é a jornada mais desafiadora e mais maravilhosa da vida, é o casamento. Se não fosse desafiador, não fosse complexo, não era bom. Já falei isso, que largo e espaçoso é o caminho que vai para o inferno. Então, se o casamento fosse tranquilo, você não estava no caminho certo. Então, é o casal Fábricas. Sejam muito bem-vindos ao New Age Cast. Olá, muito obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês. Um grande prazer, um grande privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas e poder também ajudar jovens casais como nós, né, que tem esse desejo aí de ter um relacionamento inseparável até a volta de Cristo. E é possível? Com certeza. É claro que é possível. Com tão pouquinho tempo de casado, já consegue imaginar vocês inseparáveis? É neurociência, já projetou no futuro. Eu acho que a primeira coisa por que muitos casais e muitos casamentos não dão certo? A primeira coisa é porque eles começam sem a percepção da eternidade do casamento. Quando você começa um relacionamento entendendo que ele é para sempre, a tua cabeça muda, porque eu brinco com a Sabrina, eu falo assim: a gente vai brigar, ok? O que eu vou fazer? Não posso sair de casa, estou casado com ela. Ela não vai embora, está casada comigo. Amanhã ela vai estar aqui de novo. Ou seja, se eu não consertar isso aqui, quanto mais tempo eu demorar para consertar o problema que aconteceu, mais rusga vai trazer no casamento que eu sei que é para sempre. Ou seja, não é muito melhor eu resolver todos os problemas, a gente ter uma vivência saudável, feliz, que seja bom para os dois, do que a gente procrastinar decisões e resoluções de problemas que podem causar um problema maior. Então, essa visão da eternidade do casamento, a gente casou, primeira coisa que nós falamos, né? Não aceito divórcio. Foi a primeira coisa. Eu não aceito divórcio. Não. Você concorda comigo? Ela falou, eu concordo. Eu falei, então a gente está a primeiro passo já resolvemos. Sim, o que não existe é o casamento perfeito, né? Não. O casamento de contos de fadas, isso de fato não existe. Porque não existe pessoas perfeitas, mas né? Exatamente. Se fosse daquele jeito, eu já falei, o cara vai pro inferno. Exatamente. A gente sabe que perfeição só quando chegar na glória, né? Mas, assim, Deus é tão misericordioso que Ele une pessoas imperfeitas, né? E aperfeiçoa essas pessoas ao longo do tempo para se tornarem melhores, para construírem um casamento fundamentado na palavra de Deus, né? Então, assim, o principal pilar, fundamento de um relacionamento inseparável, com certeza é Jesus, né? Mas uma escolha que a gente decide todo dia, em amar aquela pessoa que muitas das vezes é bem diferente da gente, né? A gente teve todo um período ali de adaptação no nosso casamento, porque, como eu estava até comentando com vocês antes, o nosso relacionamento era super improvável. Ninguém diria que nós estaríamos casados hoje. Por quê? Conta pra gente. A gente adora essas histórias, improvável. É curioso isso. A gente frequentou a mesma igreja há 7 anos e a gente nunca nem sequer se cruzou. E hoje a gente entende... Estavam escondidos? A igreja é tão grande assim? A igreja era grande, mas não tanto.
E assim, hoje a gente entende que se a gente tivesse se conhecido antes, a gente não estaria junto hoje. Porque a gente estava todo em um processo de amadurecimento, de crescimento, que se a gente tivesse começado o relacionamento ali, não teria ido para frente. Isso é interessante que ela está falando, que já que a gente está falando de relacionamentos inseparáveis, primeiro, não tem como você construir um relacionamento inseparável se a sua emoção não foi tratada por Jesus. Esse é o primeiro passo. Eu era da Igreja Batista, ela era da Assembleia. Na Igreja Assembleia tem muitas... Eu era batista, ele era da Assembleia. Aí, ó. Mas quem olha pensa o contrário. Pensa o contrário. É igual a gente, quem olha pensa o contrário. Porque eu sou todo pentecostal e tal. E eu já sou bem... E aí, a igreja dela tem muitos eventos. Na Assembleia, né? Tinha muitos eventos e tal. E eu as conferências, sempre, né? Aí, cantores famosos, antes do Frei Marquinhos Gomes, eles me chamavam pra tocar. Porque montavam as bandas, né? Pra tocar com os artistas e tal. Aí me chamavam pra tocar com eles. Então, eu sempre estava lá na frente ministrando, tocando. Ela era líder dos jovens, do coral dos jovens. Mas a gente nunca nem se percebeu. E graças a Deus por isso. Porque naquela época... eu tinha muitos problemas emocionais não tratados, que com certeza, como a Sabrina sempre foi uma mulher de muito valor, e aí primeiro papo para os homens aqui, você nunca vai conseguir uma mulher de valor se você não construir valor para si. É a primeira coisa. Então, eu não tinha essa construção de valores no meu pessoal, emocional, espiritual bem estabelecido. Eu era líder de igreja, eu comecei a liderar com 15 anos de idade, eu já tinha uma bagagem muito grande de liderança de igreja, mas ainda assim tinha pontos no meu caráter e nas minhas emoções que não foram tratadas por Jesus. E eu já tinha colocado um propósito no meu coração. Eu falei para Deus que eu não queria namorar mais de um antes de casar. Falei para Deus que o meu primeiro namorado seria o meu marido. Eu coloquei isso diante de oração. Mulher de oração, hein, gente? Eu só comecei a namorar com 22 anos. Nunca tive, assim, nada. E eu tinha esse foco. E valeu a pena? Muito, valeu muito a pena. Assim, hoje eu tenho plena ciência de se eu tivesse começado um relacionamento antes, eu não teria maturidade suficiente. Eu não estaria pronta, eu não estaria preparada para assumir uma família, para construir uma família, né? Porque quando a gente tem esse entendimento que o casamento é até a eternidade, quando a gente toma essa decisão, é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Com certeza. Depois de aceitar a Cristo, é mais importante. Eu tinha um pastor amigo meu que ele falava uma coisa muito importante. Existem duas decisões que o ser humano não pode errar na vida. A primeira, o Deus a quem ele vai servir, senão ele vai para o inferno. A segunda, a pessoa com quem ele vai casar, senão a vida dele se torna um inferno. Quando eu escutei isso, eu tinha 15 anos, eu falei, opa, eu preciso tomar um cuidado aqui nesse ponto da minha vida. Sim, é uma área que influencia em todas as outras. Se você não está bem emocionalmente no seu relacionamento ali, isso vai impactar no seu trabalho, vai impactar o seu relacionamento com a sua família, vai impactar em tudo. Então, é uma decisão de fato para a vida. Então, já fica aí um conselho para as meninas, não se precipitem. Para que se precipitar? Né? Coloca ali, coloca o seu desejo, aquilo que você anseia para a sua família diante de Deus em oração. Espera, né? Porque quando a gente espera no Senhor, quando a gente entende o nosso propósito, Deus, assim, Ele encaminha tudo. E foi exatamente assim conosco. Deus encaminhou cada detalhe. Nossa, a gente tem muito testemunho disso. Namoro não é para menino e menina, né? Sim. Como casamento é para homem e mulher, não é para criança. Mas não é a idade adequada de se namorar. Mas, assim, as suas questões que não estavam resolvidas eram em função da sua família de origem? Isso. É porque eu vim de uma família muito grande. Eu tenho 5 irmãos. Da mesma mãe e do mesmo pai. Minha família é bem grande. Então, é claro que tinha coisas ali, o tratamento era diferente de um irmão para o outro, idades diferentes, um monte de coisa. Matemática. Somos matemáticos, é isso que eu ouvi aqui hoje? A matemática não batia. Eu tenho 2 pais e 6 filhos. Como é que a atenção distribui de forma igual e tal? E então eu fui gerando em mim também um ambiente em que eu estava inserido, até de igreja mesmo. Não era um ambiente saudável, sabe? Era um ambiente de muita competitividade. Era um ambiente em que os dons e talentos eram uma forma de você sobressair sobre o outro para ganhar posições, disputas. Então, esse ambiente todo causou alguns males que eu não percebi que causou. E aí, o que acontece? Existe uma coisa muito importante que todo mundo tem que entender. Existe o desejo e o mérito. Desejo é aquilo que você quer para a sua vida. O mérito é aquilo que o teu cérebro entende que você merece. E na sua vida, na disputa dos dois, o mérito sempre vai ganhar. Então, se você cresceu numa família, por exemplo, que você tem uma mãe distante, o teu cérebro ele pode entender que o normal é não ter uma atenção afetiva de uma mulher. E aí, sem você perceber,
ele vai usar o seu sistema límbico, que é o sistema das emoções, ele vai te direcionar a relacionamentos que são assim. Você vai namorar com uma pessoa, poxa, a pessoa diz que gosta de mim, mas não corresponde, o que está acontecendo? Termina, vai para outro. Pô, a pessoa é distante, é fria, o que está acontecendo? Por que eu só arrumo mulher assim? Porque o teu sistema de mérito, ele está sendo dominado por um padrão de comportamento. É diferente da física, né? Na física os opostos se atraem, mas no relacionamento não é assim. Porque quando a gente entende que a gente merece algo, ou que só existe aquele modelo, por exemplo, se você tem um pai que às vezes não é presente, que não é um bom marido para sua mãe, você acaba atraindo muitas das vezes uma pessoa para se relacionar exatamente assim. Porque você entende que esse é o único modelo, que você merece isso, que só tem essa forma de se relacionar. E não é bem assim, né? Então, por mais que eu tivesse... Isso é muito interessante. É o psicólogo que não cuida da sua saúde emocional. Das suas próprias emoções. Das suas próprias ali, emoções. Né? Então, por mais que eu ajudasse muita gente, dentro da minha liderança ali, eu recebia pessoas que tinham o mesmo problema que eu. E eu conseguia dar ótimos direcionamentos para aquela pessoa, mas não para a minha vida. Não para você, né? Até que eu tive que parar e fazer algo que poucas pessoas fazem, que Paulo recomenda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu comecei a examinar a minha vida, por que meu ministério não chegou aonde Deus já falou que Ele quer que eu chegue? Por quê? Porque eu estou me juntando com pessoas que estão me colocando para baixo no ministério. Imagine, líder de jovens, sábado à noite, programação de jovens. Eu estou aqui dando assistência ao jovem e a pessoa está aqui comigo. Pô, vamos sair, vamos pro shopping, pô, tu só fica na igreja, pô, que não sei o quê. Eu percebi que eu estava criando uma ancoragem para mim. Depois dessa análise, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, eu vou ficar 2 anos sem me relacionar com ninguém. Nesse tempo, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou ser o melhor aluno da faculdade que eu posso ser, eu vou ser o melhor funcionário da empresa que eu posso ser, eu vou morar sozinho, eu vou investir em mim, sabe? Para que eu mereça aquilo que eu desejo. Para que haja a gente chama isso de congruência. O teu cérebro e o teu corpo, ele precisa estar em congruência, ou seja, eu acredito e eu ajo como eu acredito. Se há uma incongruência, você é levado para caminhos opostos. E aí, nessa oposição, o que é que o teu cérebro vai fazer? Para a zona de conforto. E era o que acontecia comigo. E aí, nesses 2 anos, apareceram muita proposta. Infelizmente, eu comecei a namorar com 13 anos de idade. Então, comecei a namorar muito cedo, com muitas pessoas. Então, imagine. Muito envolvimento emocional. Muito envolvimento emocional. Mas era emocional mesmo? Era emocional mesmo? Também era espiritual, mas eu não tinha essa sabedoria. Porque a Bíblia diz que a diferença do espiritual para o carnal é que o espiritual discerne tudo. E eu não discernia tudo. Eu conseguia discernir coisas muito interessantes, mas não tudo. Fala. Não, é engraçado que quando a gente começou a conversar, né? Ele, numa ligação, a gente ficou, acho que até umas 2 horas da manhã, ele foi me contar tudo que ele já tinha passado, assim, com relacionamentos anteriores. E eu fiquei assim... Você ficou chocada, não? Fiquei chocadíssima, Meu Deus, onde eu vou me meter, gente? Como é que você ficou nessa ligação? Com o telefone no ouvido ou tu botou um fone? Eu tive que botar um fone, porque a mão doeu. Eu já pensei, eu senti aqui. A mão doeu. O que acontece é o seguinte, quando eu olhei para Sabrina de forma diferente, porque eu não gostava dela, porque nós somos muito diferentes. Somos. E também porque ela era o padrão que eu desejava, mas não que eu achava que merecia. Então, o meu cérebro me sabotava não gostar e não olhar e não perceber pessoas com esse padrão de comportamento. Então, quando eu entendi isso, quando eu olhei para ela com um olhar de... A gente é muito diferente, mas muito igual. Em coisas que são relevantes, nós somos muito diferentes. É irrelevante. Mas no que é realmente essencial, propósito de vida, vida com Deus, visão de futuro, nós somos muito iguais. Então, quando eu percebi isso, eu falei, tá, mas se essa garota se aproximar por mim, eu não quero por uma imagem. Porque quando você é líder na igreja desde novo, você tem uma imagem, eu tinha uma imagem. Inclusive, eu consegui muitos relacionamentos por causa disso. Desde novo, tocando lá na frente, pregando, eu comecei a pregar com 7 anos. Aí comecei a tocar com 16, comecei a dar aula com 13. Então, pô, você está em evidência numa igreja grande, os olhares estão voltados. O líder espiritual, ele atrai. Ele atrai, a autoridade trai. Sim. Então, eu falei, eu não quero que ela me conheça desse jeito. Eu quero estar, entre aspas, por favor, jovens, depois eu vou falar pela neurociência, porque você não deve transar antes do casamento. Eu vou falar algo que vocês nunca ouviram e eu vou mostrar isso na ciência, mas eu queria que ela me visse nu, como eu realmente era. E eu falei para ela, se um dia você ouvir uma história minha, você vai falar, ele já me contou isso.
Você nunca vai ouvir algo de outra pessoa que eu não te contei. Olha a honestidade, a transparência, transparência. desde o namoro, né? Essencial. Não, antes de namorar. A gente Foi ainda antes. nem namorava. A Eu gente falei, se ela começou se a interessar por conversar. mim, eu quero que ela se interesse por Mas mim. tu falou? Hã? Tu falou isso pra ela antes de namorar? Falou? Falei. Tu pensou, esse cara é doido, não? Pensei, gente. Então, E vamos lá. aí? E aí? Não quero nada com ele, vem falar esse negócio comigo? Ele me ligou, a gente tava conversando sobre música, porque foi o primeiro Eu tava assunto que produzindo nos ela. uniu. Ele tava produzindo Ah, algumas você canta músicas e ele minhas. toca. Isso. E aí, conversa vai, conversa vem, ele começou a contar desse histórico dele todo pra mim. E aí eu fiquei assim meio sem entender, mas por que ele tá me contando tudo isso? Aí ele começou a explicar por que ele tava revelando todas aquelas coisas pra mim. Porque se a gente realmente decidisse por ter um relacionamento, não queria entrar com nenhum segredo. Ele queria que eu já conhecesse previamente aonde eu estou de fato entrando. E assim, pra mim, eu ali toda conservadora, nunca tinha tido nenhum relacionamento, Ela nunca saiu com ninguém, namorei, gente. nunca Nunca saiu saí de com pegar na ninguém. mão, assim, ó, de Eu pegar nunca na tinha mão, dado um nunca fez beijo, isso. gente. Eu nunca tinha dado Deus um pegou beijo. contigo, hein? Foi maravilhoso. Tu é assim com ele, hein? Ah, gente, olha o poder da oração, gente. E Olha. da dedicação, porque esses 2 anos eu dediquei a minha vida na obra de Deus. Isso aí. Assim, de que eu ia madrugada receber ligação e ir na favela, no morro, pra poder, que um adolescente me ligou e o pai tava com a faca pra poder querer Você já matar era a mãe. líder de adolescente? Já era. Já era nessa época. A renúncia que você fez, né, da sua própria... Eu falo isso com a Sabrina. Hoje eu colho muito fruto e Deus fala pra mim. Tá vendo o casamento que você tá tendo? Às vezes a gente vai dar uma palestra e ela tá falando, eu fico todo bobo olhando pra ela assim, né? Aí, eu fico, minha. aí Deus fala no meu coração, tá vendo como é que meus planos são maiores do que os seus? Tá vendo como é que Lindo, né? vale a pena confiar em Confiar. mim? Como é bom, né, realmente viver e acreditar nas promessas de Deus. E aí eu fui orar e eu coloquei aquilo diante de Deus. Deus sabia dos meus sonhos, Deus sabia de tudo aquilo que eu tinha colocado em oração e Deus sabia que eu queria tomar uma única decisão para minha vida toda. Então eu coloquei aquilo diante de oração e Deus me trouxe uma paz, sabe, uma tranquilidade em dizer sim para aquele cara que Foi um sim falou. meio não, né? Foi um É. sim meio não, tá? Ela Porque fala o que na que eu mesma fiz? mensagem. Sim, mas não. O que eu fiz? Eu falei pra ele, eu acredito em você, eu acredito que Jesus realmente transformou a sua vida, que você tem uma visão muito parecida com a minha hoje, mas eu preciso orar. Eu preciso colocar isso em oração, Claro. eu preciso buscar a Deus e ter essa certeza pra minha vida. E foi aí que eu comecei a orar. Isso se passaram 1 mês em oração, pedindo confirmação a Deus. E só depois que eu realmente senti essa paz, essa tranquilidade no meu coração, que eu disse sim pra ele. Que a gente Pra teve o gente nosso sair primeiro pra conversar, encontro. pra sair pra conversar, Nosso ainda teve primeiro Todo o isso. encontro. processo, a Todo o importância de processo. viver ali o processo, né? Verdade. Assim, Deus nos orienta. Quando a gente se achega a Deus, Sim. o Senhor se achega da Sim. gente. Sim. Então, assim, quanto mais a gente busca, que a gente lê a palavra, que a gente procura ter um relacionamento profundo com o Senhor e não um relacionamento superficial, Ele não vai nos deixar enganados. Ele não deixa o servo de Deus enganado, né? Ele conhece além do que a gente conhece, Ele vê além do que a gente vê e Ele já sabia de tudo, né? Então você que está ouvindo aí, está assistindo, Deus fala, pergunta e não tenha medo da resposta. Exatamente. Porque tem gente que fala, não, eu quero viver os sonhos e planos de Deus, mas tem medo da resposta e acaba vivendo a sua vontade, resposta. é. Isso é Porque muito não- interessante. Aí fala que Deus, foi Deus que colocou. Não, pergunta para Deus e fala, acredita que porque ele responde, tá? Ai, Verdade, ai. com 99% das pessoas falam, ai, Deus falou comigo pra ficar com essa pessoa. Eu fico, meu Deus do Às céu. vezes, assim, óbvio, Deus não vai descer do céu e falar, olha, você tem que casar com fulano, Não. você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele não escolhe ninguém, né, Exatamente. gente? A Mas ele escolha é coloca na nossa. fita, ele- A escolha é nossa. Ele apresenta, ele apresenta. Ele dá apresenta. sinais. Dá sinais. Exatamente. Só está atento, né? A gente precisa ter esse discernimento. Isso. E o que acontece? Às vezes a pessoa já se apaixona, né? Já fica meio que iludida, então quer aquilo que está no coração dela, quer ouvir o coração dela e não a voz de Deus. Então, qualquer coisinha já acha que é um Confunde. sinal É. e é a voz dela e não a voz de Deus, É né? E aí verdade. acaba se prejudicando lá na frente. Então, por isso, a importância da vida com Deus. De E você aí- saber discernir quando é a voz de Deus e quando que não é. E aí é uma dica matadora para os jovens, ó, você que está solteiro, está procurando em Deus, já vou te falar uma coisa. De acordo com a neurociência, a paixão é um estado de demência do nosso cérebro. É isso mesmo, Todo essa é a mundo palavra. quer viver. Essa é a Eu palavra. tô apaixonado. A paixão é um estado de demência do nosso cérebro. Agora pensa comigo.
Se a paixão é um estado de demência, ou seja, o seu sistema cognitivo não está funcionando da melhor forma possível, o que é mais fácil? Você tomar uma boa decisão ou tomar uma péssima decisão? Então vamos lá, eu tenho uma pessoa cristã querendo se relacionar com uma não cristã, mas você está apaixonado pela pessoa não cristã. O que é mais fácil nesse sistema de paixão? Ela te convencer a largar Cristo ou você convencer ela a aceitar a Cristo? E aí qual é o problema? O problema é que não importa se você tomou uma decisão no período da paixão, a consequência é para a vida toda. Então, espera a paixão passar. Não seja emocionado, a gente fala muito isso. Não seja emocionado. Espera a paixão passar, vai orando e aí você toma uma decisão depois da paixão. Porque aí você vai ter esclarecimento. E a palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Não Se é. tem uma confusão na sua cabeça em Não relação Já a é Deus, uma resposta. Já é uma resposta. Com certeza. Tudo aquilo que te dá medo é porque o Espírito Santo fala. alerta. É isso aí. É isso aí. É bom falar de demência, né? De Sim. paixão. Não, Eu fico porque até com medo, eu tô falando essas coisas aqui. não, porque eu vejo que é uma A proteção. verdade liberta, então pode falar. Quem racionalmente vai querer entrar pro combate diário? Então, se você não estiver apaixonado, você não se Sim. aproxima do outro, porque você vai começar a fazer a análise. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. E não, saldo tá negativo, eu não quero. Vai ficar com o padrão. Então a paixão vem, te aproxima, te conecta, depois você tem que usar a razão para Isso escolher. aí, a Bíblia fala pra gente prestar um culto racional. Não é Sim. emocional. Então, Sim. os emocionados, se entrarem num relacionamento emocionado, saiba que essa emoção vai passar em algum momento e aí quando você acordar pode ser que você já esteja casado. E A aí, ideia E do- aí, senta aí? no meio-fio, ora E e vai pro aí curso. pede ajuda do casal Fábrica, isso, né? Porque a nossa agenda tá lotada. Ó, solução aqui, problema ali, tá, gente? Que isso? convite para o churrasco, Isso. convite para problema. Amor, eles estão novinhos, deixa eles. A gente é já, verdade. né? Eu tô com 3 no gatilho aqui, eu agora encontrei pra onde eu vou passar. Deus não dá nada que a gente não suporte, então recebe aí. Verdade, verdade. Sabe o que é interessante? Que vocês namoraram 1 ano, né? Isso, Pouco tempo, ou tempo suficiente, não sei. suficiente. Né? Acho que Casal- 2 anos Vou é o perguntar para suficiente. vocês então. Ah. O que vocês acham de um casal cristão namorando muito tempo? Ah, é muito difícil, muito desafiador. A gente namorou 6 anos e é muito desafiador. Porque eu tinha 15 e ele tinha 16. Por isso que não é a idade adequada de namorar. Porque vai ter que namorar muito tempo Tinha que até pedir uma... muito perdão a Olha que Deus. os hormônios É, estão não, os hormônios aflorados, estão né? ali desesperados. E a gente casou virgem, Eu né? não queria me batizar, que eu vivia pecando. A mente. Não, mas é pecado. Então, assim, Entendeu? não é realmente um tempo longo, é desafiador. Faz o que a gente pegue. Até porque a gente tem que fugir da tentação, não resistir, porque a carne é Sim, fraca. Os sim. hormônios nunca se convertem. A gente tem esse entendimento de que a gente precisa se manter ali na posição, né? A gente precisa ter um objetivo, um propósito a ser seguido. Sim. Então, a gente entendeu que esse 1 ano seria o tempo necessário para que a gente buscasse em Deus por essa confirmação. Se fosse para o sim, a gente daria o próximo passo para o noivado. Se fosse para o não, a gente terminaria ali também. Porque a gente tinha essa convicção de que o casamento é eterno, então a gente tinha que fazer uma boa escolha. Então, aí surgiu a questão dos devocionais em casal, que é a história do nosso e-book. Antes de Antes casarem, disso, é isso? Vocês isso já aí. A decidiram... É Mas, gente, porque- e se terminasse o namoro? Ia ficar com quem? É porque Ia ficar a compartilhado. A gente a grande questão é o seguinte, Ah. antes de eu namorar com ela, eu falei, eu tenho muito apego com a questão espiritual. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei. E naquela época, então, eu tinha muita certeza. Eu não estava procurando namorada. Tanto é que a mensagem que eu achei que ela era casada, tá? Quando eu Porque na conheci ela, Assembleia eu o achei pessoal que ela era casa cedo. casada. Por quê? Eu tinha entrado, eu tinha passado para a Assembleia, porque eu precisava melhorar o meu ouvido. Porque na Batista tudo é muito ensaiado. Na Assembleia tem muito improviso. Na então verdade, eu precisava na melhorar. verdade, você estava emprestado, né? Você não era membro de Mas lá. ouvido o quê? Mas Musical, eu né? Musical. Porque na Assembleia, eu sempre toquei com o pessoal da Assembleia, mas sempre fui da Batista. E aí o que acontece? Quando o pessoal improvisava, eu às vezes dependia do guitarrista de alguém me falar, só o tom, pra eu pelo menos seguir. Eu ainda não tinha esse treino do ouvido. Aí eu falei, pô, eu vou pra lá porque eu preciso melhorar essa questão. E lá eu ia melhorar com facilidade. Ela era líder dos jovens. E o que acontecia? Chamava os jovens para ministrar e o pessoal falava, vai lá, Daniel, começa a música. Eu, que música é?
Aí o pessoal, é aquela. Eu falei, gente, eu não vou. E a igreja toda esperando eu começar no teclado. E eu ficava assim, gente, eu não sei. Aí eu falei, eu preciso pegar o contato da líder dos jovens para que ela me passe com antecedência para eu escutar, pelo menos. Mas a gente passava, só que não era diretamente para você. Imagina, essa mulher linda, maravilhosa, líder dos jovens, e na Assembleia o pessoal casa cedo. Aí eu falei, ela é casada. A gente tem a mensagem até hoje, né? A paz do Senhor, varoa, tudo na Toda paz. formal. Eu cheio de dedo, porque realmente eu não queria ultrapassar no limite, sabe? De respeito, nada disso. Se ela fosse casada, eu só queria pegar o contato dela. Aí, nisso a gente foi conversando. Eu tinha um projeto na época de reunir jovens líderes e fazer devocionais diários num perfil que eu tinha, um projeto que eu tinha com outros pastores, amigo meu. E aí ela fazia também, chamei ela, e aí ela me falou da música, eu comecei a assessorá-la na questão da música, a fazer as gravações com ela. Nisso a gente foi se conhecendo. Aí eu percebi que ela era solteira, eu falei, opa, quem sabe? Então, De quem surgiu a ideia do e-book? eu vou fazer um desafio para ela, é o meu primeiro teste. Vamos fazer devocionais juntos, porque eu quero ver o nível de espiritualidade dela. E aí ela vai ter que escrever o devocional pra mim. E eu vou ver como que ela era entende ela de mim. escrito, você mandava pra E ele. também divisão, assim, porque como eu vim da Assembleia, ele veio da Batista, Eu tem algumas mandava muita coisas que pedrada são pra ela. diferentes, Eu mandava né? muita pedrada. Então, O cara fala, assim, fica na posição. Isso aí é da Assembleia. Eu ficava na posição. O que é ficar na posição? É em sentido. Tô brincando. Ficar na posição é um termo. é um termo de quando você está esperando o tempo de Deus para as coisas, você mantém ali o seu foco, o seu propósito Isso. no Aí seu fica na chamado. Tá. Tá. Eu ainda tenho alguns termos que ainda ficam na minha mente. Ah, Por mas mais você que viveu isso a maior parte da sua vida. Vivi, foram Entendeu? 20 anos na Assembleia, gente. Eu sou da Batista muito recente. Então, assim, foi um alinhamento que a gente também precisou fazer. Então, no início, não tinha ideia de e-book nem nada disso. A gente queria uma forma de se aproximar de Deus e se aproximar um do outro por meio da palavra. Só que a gente não se via todo dia. Meus pais são super tradicionais. A gente se via o quê? 2 vezes na semana e olhe lá. Sei como é. E assim, com os meus pais com eles na por sala, perto, tá? olhando. Sei como é, mas Então, Mas, beijo. Tava certo. Eu falo, tava certo. Pais não podem deixar os filhos sozinhos, não podem. Isso, Tá na verdade, é uma certo, blindagem pra com gente, né? certeza, com sim, certeza. Evita muita coisa. Claro. E assim, com o horário contadinho, então a gente não Horário tinha. contadinho. A Era gente, contadinho mesmo. Douglas, 10 horas tinha que ir embora. 10 horas da noite. lá em casa também era 10 horas. Glória a Deus. Dá um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Então, assim, como a gente não se via todos os dias, a gente precisou fazer isso de forma online. Então, ali por mensagem mesmo, um dia eu era responsável, outro dia era ele, e a gente fazia uma reflexão, colocava uma referência bíblica e fazia uma reflexão sobre aquele texto. E aí, durante o dia, o outro tinha que dar ali sua opinião, o que entendeu sobre o Olha, texto gente, e tal. que E aí eu comecei a mandar aqueles Isso. textozinhos polêmicos da Bíblia, só pra ver o nível de conhecimento dela. Eu adoro. Aí eu comecei a Nossa. mandar, batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Aí eu comecei a mandar aqueles... E aí, quem era o ladrão João das 10? Começava a mandar esses textos pra ela. Só assim. Aí eu via, tipo, o comprometimento, o conhecimento dela, bíblico e tal. O Aí eu falei, interesse dela opa, pela Bíblia, né? interesse. Pelo estudo. Interesse. E aí surgiu assim. Surgiu assim. Aí a gente começou a documentar num Wordzinho, num documento assim, bem Legal. simples e ficou arquivado isso. E assim, a Ah. gente deixou, fizemos durante Era esse uma- um ano. Tá. Esse um ano do propósito do casamento. Foi o período que a Aham. gente fez. E guardamos esses estudos. Aí quando a gente começou a ter esse projeto com casais, ali na liderança com jovens, adolescentes, a gente sentiu essa necessidade. A gente falou, olha, a gente tem estudos de um ano. E se a gente transformar isso num e-book, numa ferramenta para que as pessoas possam utilizar isso no seu relacionamento? Legal. Tanto assim para conhecer a outra pessoa na fase do namoro, quanto já no noivado, no casamento, também tem uma forma ali de se conectar, né? E também de se conectar com Deus. E foi aí que surgiu a ideia do e-book. Aí o que a gente só fez foi alguns ajustes no sentido. A gente pegou os principais problemas que tem no Sim. casamento e para cada dia eu peguei um exercício dentro da neurociência, dentro da terapia de casal, biblioterapia. E uma oração. E aí eu fui só adaptando o Ajustando. texto para que o casal pudesse ler a Bíblia junto, orar junto e depois ter um exercício que eles fazem junto. Aí essa foi a ideia, a adaptação que a gente fez. E assim, isso foi essencial pra gente. Foi essencial. Porque na medida que a gente ia estudando a palavra, a gente ia aprendendo muito com Deus e um com o outro. E assim, a gente foi se aproximando muito. Por isso que eu falo que por mais que a gente tenha pouco tempo no total juntos, a gente viveu tempos muito intensos. Tanto de se conhecer,
tanto de buscar ao Senhor juntos, né? O meu próprio ministério com as minhas canções autorais começou depois que a gente se conheceu. Tava aguardando ela. Eu falei, que absurdo é esse? Não aceito. Tudo foi Você se compõe encaminhando. também? Isso, Nós dois. componho e canto. Que legal, gente. E a ideia de trabalhar com casais não foi minha, eu não queria. É Foi ela minha. que quis. Porque quando a gente foi trabalhar junto, aí a gente experimentou lá na Fazenda Botafogo de ser líder de jovens juntos. Aham. Eu não queria liderar jovens de novo, porque eu já, mais de 20 anos e tal. Mas eu falei, poxa, vai ser uma experiência boa pra ela nunca liderou. A gente vai estar junto, vai fazer juntos, vai ser bom pra nós dois, crescemos juntos. E Também foi é aí isso. que eu rompi com muitas barreiras na minha vida, sabe? Essa questão da timidez, essa questão do medo, insegurança, que eu tinha muito isso, foi rompida, foi tratada por Deus na medida que a gente se colocou à disposição para trabalhar juntos com jovens. Então, a gente ajudava eles, a gente orientava, mas ao mesmo tempo a gente estava sendo tratado ali Sim, pelo Senhor. sim. Então, mudou assim muito, muito a nossa vida. A gente cresceu muito nesse tempo, muitos desafios, né? Vocês sabem bem, porque Vão vocês ter já outros, passaram tá? por Até isso. 24 anos aí, meu amor. Então, o casal perfeito, ele só se concretiza quando morre. Não vai pro céu, pra Por quê? eternidade. Aí você vai ver Só o na legado. eternidade. Você vai ver o legado. Qual Sim. foi o legado que deixou? Verdade. Aí você vai ver, foi Verdade. perfeito. É verdade. Entendeu? Se deixou destruição, E vem cá, né? Agora vocês estão chegando para a nossa casa. Sim. É isso, eles decidiram. Graças a Deus. essa Isso. casa. É muito interessante porque, olha só como é que são as coisas, a gente tem testemunho de tudo. Eu falo, Daniel, eu sou colecionador de testemunhos. Graças a Pronto, Deus. essa é a nossa A vida. primeira vez que vocês vieram aqui foi no Congresso da Família? Foi. Não, eu já vim aqui na igreja Eu em sim. outros momentos, em outros congressos e tal, mas o da família foi que a gente veio junto. Veio juntos. E onde foi a minha gente primeira vez. Eu nunca concretizou. tinha vindo antes. A gente ia comprar uma casa onde a gente morava. A gente morava perto de Madureira. E a gente estava com dinheiro, juntamos um dinheirinho. E o nosso salário, graças a Deus, a gente tinha dado uma crescidinha profissional. Então a gente, condições de pagar as parcelas, tudo. Tentamos uma casa, não conseguimos. Dava um problema. Tentamos outra casa, não conseguimos. Aí teve outra casa que a gente foi uns 5 bancos. E a gente, meu Deus do céu, calma aí. A gente conhece gente que ganha menos do que a gente está conseguindo. A gente ganha mais. Tipo, Documentação da ganhar. casa que não passava. Aí era a documentação. Tipo, a pessoa responsável, né, falava, não, tá tudo certo, vai dar certo. Tipo assim, as coisas não estavam... Não era o que Deus queria pra gente. Vocês Começou entenderam a dar isso? tudo errado. Não, tudo. aí o que aconteceu foi o seguinte. Nessa última casa, que tudo deu errado mesmo, a Sabrina veio falar comigo assim, chateada. Eu falei, amor, Deus falou comigo. Presta atenção. Se algo está dando errado, pode ser Deus ou o diabo. Mas se tudo está dando errado, é Deus. Ele é o único que tem o poder de controlar tudo. Tudo é só Ele. Verdade. Então, se a gente comprar essa casa aqui, a gente vai ficar aqui. E não é onde Deus quer que a gente esteja. Então, a gente precisa entender aonde Deus quer que a gente esteja. Porque só vai dar certo quando a gente for para onde Ele quiser que a gente esteja. E aí a gente começou a encaminhar nossa vida para essa percepção. Foi quando a gente veio aqui no Congresso da Viemos Família. no Congresso da E Família aí e fomos Deus falou assim, com vocês ali? muito Precisamos estar perto impactados. daqui. Muito. A gente precisa estar perto. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um grupo de irmãos chamando para isso foi oração maravilhoso. durante o Congresso da Família. Tinha uma equipe, Sim, e aí, na medida que as da pessoas sala passavam. de- sim. Isso. E aí, um irmão foi e nos chamou: vocês não querem receber uma oração? A gente, queremos Eu queria ir sim. embora. Eu queria ir embora, mas a Sabrina é mais espiritual. Mas eu falei: não, vamos sim. Oração. Vamos Vamos. receber oração. Ah. Aí nós fomos. Aí chegamos lá, a menina, né? Eu nem sei o nome dela, queria tanto descobrir o nome dela, mas Mas você enfim. vai ver, é do Ministério da Família, com certeza. Aí chegamos lá, nos apresentamos, ela se apresentou também e ela começou a orar pela gente. Mas na medida que ela começou a orar, ela começou a falar Tremendo. cada coisa específica que a gente tinha colocado a Deus em oração. Tremendo. Cada uma, Tremendo. gente, não Coisa faltou linda. nenhuma. Ela falou sobre a área financeira, ela falou sobre o nosso desejo de ter filhos, ela falou sobre tudo, Érica. Tudo que a gente tinha Ministério, colocado a Deus em oração tudo. que a gente queria. Lindo. Tudo. A gente saiu daqui extremamente assim, bombardeado, impactado. O que foi isso que aconteceu? Porque eram coisas que ninguém sabia, Érica, era o nosso secreto com Deus. E ela falou tudo. Ali a gente já ficou extremamente quebrantado. E aí a gente tem um casal de amigos que também faz parte aqui da igreja, e eles falaram: poxa, a gente gosta muito daqui, tem uns apartamentos legais, por que vocês não vêm aqui ver? Aí nós viemos. Só que o que aconteceu? Deu tudo errado. A gente não encontrou nada que fosse legal. Tudo errado. Aí a gente... Ou era muito caro, ou Ou era muito ruim. a estrutura não era boa. A gente, meu Deus, mas tudo bem, o senhor está no controle. Se o senhor está nos orientando a isso, na hora que o senhor quiser vai dar certo. Estávamos voltando para casa, já dentro do carro. Nos liga o Extremamente corretor. chateados. Nos liga o corretor. Vem cá, vocês ainda estão aqui por perto? Aí nós estamos. Ele: porque eu lembrei de um apartamento. Vocês podem voltar aqui?
voltamos. Quando a gente entrou no apartamento, Érica, assim, era esse. Tipo assim, né? Deus fala, é esse. Só que não estava tudo certo ainda. Ele falou assim, que bom que vocês gostaram, mas tem 15 pessoas na frente de vocês. Nossa! É muita fé, gente. 15 pessoas. Ai, gente, então, né? Que apartamento é esse aí? 15? 15 pessoas, ele 15 falou pra pessoas, gente. Isso é uma futura Ágata Ele mostrou pra gente. Ai, gente, meu Deus do céu. Uma célula nesse apartamento. Vai em nome ter, de Jesus. em nome de Jesus. Aí começou a gente não ter documentação aprovada. Começou saindo um, saindo outro. Aí a gente, vamos mandar já a nossa documentação e ver se já vai estar dando tudo certinho. Aí beleza, mandamos. Aí daqui a pouco ele chega pra mim, Sabrina, sua documentação foi toda aprovada. Toda. 15 que estavam na 15 frente. que estavam na frente. Gente, se não acreditar que Deus existe, Gente, não tem como, foi né? Deus. Pede pra sair e Deus. vai embora. É, isso aí. Pede pra sair. E assim, foi Deus, totalmente. Lindo. Totalmente. E é muito Estamos interessante muito porque felizes. a nossa vida ela é marcada por muitos romper. E esse foi um romper que a gente precisava de sair de mais perto da nossa família, porque de bairro, né, de proximidade, Sim. a nossa família estava perto ali, a gente saiu mais perto. Também foi um romper financeiro pra gente, muito grande, dar esse salto, né? A gente estava morando na Zona Norte, ali era um lugar bom, mas agora você vem pra cá, vocês sabem, o custo de vida é outro, é bem diferente todas as questões, então foi um romper Vou de nem fé falar quando financeiro. chegar o filho, que tá? a gente... Como meu aumenta, Deus. né, Ai, meu amor? Rompendo em fé. A gente vai. Mas Tem que ser bom. forte e corajoso. Isso Vai lá. aí, forte Ter e ousadia. Pra ser forte e corajoso, tá preparada pra pergunta bomba? Bora. Ih, meu Manda. Deus. Bora! Manda. A Eu quero Ana, aquela difícil. a Ana Vilotti, sabia que a Ana canta? É mesmo? Tem cara, a Ana tem cara. canta. Tem cara de ser segundo Ana soprano. Canta. É segundo soprano? Ela é maravilhosa. Ai, Passou pertinho. Maravilhosa. Fez o A Caminho do Sim há pouco tempo. Maravilha. Ano que vem em casa, né, Ana? Tá esperando, tá esperando. Sem pressão. Isso aí, não. Sem pressão, Lucas. Lucas, querido, amado. Qual é o maior erro que alguém pode cometer em um relacionamento? E qual é a chave para um relacionamento mais forte e inseparável? Vamos lá. O nosso cérebro, ele foi programado para poder economizar energia. Então, tudo que dá muito prazer, ele é condicionado a fazer aquilo. A dopamina, a endorfina e todas as substâncias prazerosas que são geradas no sexo, eles são equivalentes à cocaína, em matéria de sensação de prazer. Então, o que acontece? Para que é o namoro? O namoro é para você conhecer a pessoa. Quando você se relaciona sexualmente no namoro, o teu cérebro, por causa daquela sensação de prazer, ele vai condicionar o teu comportamento. Então, você não vai enxergar os erros da pessoa, você não vai enxergar coisas que no futuro pode prejudicar, e você, coisas que você falaria não, você vai falar sim. Por quê? Tu quer a recompensa do sexo. Ai, vamos lá na minha mãe. Não gosto. Pô, mas se eu for, ela vai transar comigo depois. Tu fala assim, ai, vamos no show de não sei quem. Ah, eu não gosto. Mas se eu falar Claro. assim, ela vai transar depois. Claro. Por isso que é extremamente normal, depois de 2 anos de casamento, que o sexo deixou de ser aquela grande novidade, a pessoa fala, nossa, mas ele não era assim. Ele não me tratava, ele tá muito diferente. Não, ele tá normal agora. Agora é Só que normal, não agora precisa dizer sim. ele não precisa mais condicionar o comportamento dele para o sexo. Então, talvez o maior erro que a gente vê jovens cometendo é se Fazendo. entregando sexualmente antes do casamento. Porque você pula a etapa do conhecimento, além de ser um pecado que vai te trazer muitas marcas. Verdade. E a chave qual é a chave para um relacionamento chave, inseparável? Com certeza, para um relacionamento inseparável é trazer Jesus todos os dias para o seu relacionamento. Porque, assim, sem Jesus não há possibilidade de ter um casamento Verdade. eterno. Muito Às vezes obrigada, muito Muito obrigada. obrigado. Que bênção ter vocês aqui. Nós obrigado. que Bênção agradecemos. poder recebê-los como nossos irmãos, né? Na nossa família Atitude. Já eram nossos irmãos, né? Na fé, mas Sim. irmãos agora na família.
A gente quer muito agradecer a presença de vocês. Deus Nós que abençoe, agradecemos. né? E que Amém. cada vez mais prospere vocês e leve vocês a lugares inimagináveis, né? Amém. Amém. Para que mais casais sejam fortalecidos, aí, estruturados na rocha. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. E você que foi abençoado aí por esse podcast com a presença da Daniel e Sabrina, já compartilhe, envie para o maior número de pessoas possíveis para que a gente continue aqui, né, abençoando, orientando e trazendo os casais, casamentos inseparáveis, tá? A gente se vê no próximo sábado aqui, New Waycast, a gente te espera. Tchau! Tchau, galera! New Waycast, podcast